Graça e paz a você que me ouve. Hoje eu quero compartilhar com você uma reflexão que eu intitulei de A Outra Face do Perdão. Durante a minha caminhada com Jesus, eu sempre entendi o perdão como nosso dever, em resposta ao perdão que recebemos de Deus por meio de Jesus Cristo. E isso é correto, legítimo e verdadeiro. Mas na prática, quando me encontrava numa situação onde fui ofendido por alguém e eu sabia que tinha que perdoá-lo, afinal esse era meu dever, isso me parecia pesado em alguns momentos da minha vida. E mesmo orando, sendo sincero comigo mesmo e com Deus, decidindo liberar a pessoa da dívida dela para comigo, eu ainda me sentia obrigado, cumprindo um dever, onde o bem comum estava mantido, mas um certo incômodo ainda permanecia dentro de mim. Eu sabia o correto a fazer, mas não sentia, como se os efeitos benéficos do perdão beneficiassem só a pessoa a quem eu perdoei, e assim lutava por repetidas vezes liberando aquela pessoa insistentemente, que continuava me parecendo a maior beneficiada com a minha atitude de cumprir com o meu dever de perdoar. Percebo que, de um modo geral, aprendemos que o perdão é um dever nosso. Embora isso seja correto, existe uma outra face do perdão, que muitos desconhecem e que nos eleva a um nível superior de entendimento e de vivência do poder que há no ato de perdoar. Eu me refiro ao nosso direito de perdoar. Ou seja, você tem o direito de perdoar e isso te mantém uma pessoa livre. Quando falamos sobre deveres, logo vem à nossa mente a palavra obrigação ou medo da punição. Seja ela de ordem moral, legal ou ética, e de um modo geral, pelo menos na cultura em que vivemos, essa obrigação é associada a algo pesado, indesejado, que nos lesa, prejudica de alguma forma, mesmo que seja associada ao bem comum ou ao respeito aos direitos dos outros. Ou seja, quando você ouve "isso é seu dever", isso soa pesado, gera tensão, como se você tivesse que perder algo devido a esse dever. Mas quando se fala em direitos, a reação muda. Todos querem, desejam, almejam por ter todos os seus direitos respeitados, porque isso soa como algo bom para você. É onde você é beneficiado e de alguma forma tem a sua vida melhorada, porque seus direitos foram atendidos. Mas o que isso tem a ver com o perdão? Tem a ver que o perdão é nosso dever, em resposta ao perdão que recebemos por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas também é nosso direito de permanecer na liberdade que Jesus conquistou para nós e que nos mantém na paz que excede a todo entendimento. Essa é a outra face do perdão, onde temos o direito e o poder de escolher não carregar ninguém nas nossas costas devido à retenção do perdão, mas permanecermos livres e desfrutar da vida que Jesus conquistou para nós. Qual a importância de saber disso? Mostrar a você que, ao decidir exercer o seu direito de perdoar seu ofensor, isso te leva ao benefício de permanecer em liberdade, independentemente da decisão ou da postura do seu ofensor. É o mais próximo que podemos praticar e viver de um amor do tipo de Deus, ou seja, amor incondicional. A palavra de Deus nos revela que a falta de perdão nos prende, ou seja, nos priva de ser livres, nos submetendo a uma exploração espiritual maligna que nos escraviza, angustia, deprime, causa enfermidades, entre tantos outros males. Podemos ver isso em Mateus capítulo 18 e 2 Coríntios capítulo 2. A falta de perdão nos prende. Conheço pessoas que viveram presas, infelizes, insatisfeitas, deprimidas, doentes por tantos anos, e ao decidir perdoar, foram livres para viver e desfrutar a vida. O perdão não se trata de merecimento. O perdão é um ato de misericórdia, de compaixão, como a que Cristo tem por nós. Assim, o perdão não é um sentimento, é uma decisão, fundamentada na fé e no governo de Jesus Cristo em nossa vida. Afinal, Deus não nos pede nada que não nos tenha dado condições de fazê-lo. Essa é a maravilhosa graça de Deus que opera em nós, por nós e através de nós. Mas há pessoas que se consideram vítimas em toda e qualquer situação, não assumindo suas responsabilidades, sempre encontrando culpados, menos elas mesmas, e com uma visão pessimista acerca de si, dos outros e da vida.
Essas são as pessoas que se colocam na posição de vítimas, e isso as paralisa e destrói por suas mágoas enraizadas. Veja o exemplo de Jesus em Mateus capítulo 16, versículo 21, onde Jesus começa a compartilhar com seus discípulos acerca do seu sofrimento que se aproximava. Pedro então começa a repreendê-lo, até que Pedro sugere algo a Jesus, dizendo: "Tem compaixão, tem pena de ti, Senhor." Em outras palavras, assuma a posição de vítima, de ofendido. Nisso, Jesus voltou-se, repreendendo a Satanás que falava, influenciando a Pedro. Ou seja, dessa experiência podemos entender que sempre que você começa a alimentar pena de você, a se vitimar, a permanecer ofendido, você está sendo influenciado por espíritos malignos que têm o objetivo de te prender, de te privar da liberdade. Perdoar é um mandamento, um dever, até quando você vive na esfera da lei. Mas quando você entra na cultura do reino de Deus, oferecido por Jesus Cristo, você percebe que perdoar não é apenas um dever, mas um direito que você tem de permanecer livre. É quando você passa a ter prazer em cumprir o que a lei determina. Por isso, quem quiser viver e experimentar do poder, da liberdade e da cultura do reino de Deus, terá que abrir espaço para ser ofendido e desonrado. Afinal, Jesus te deu e te ofereceu o direito de perdoar, que te mantém livre, leve, feliz e em paz. Essa é a cultura do reino. Afinal, se não houvesse ofensas e desonras, como poderíamos experimentar o caráter perdoador de Deus fluindo através de nós? Jesus nos chamou para sermos livres. Vemos isso em Gálatas capítulo 5, versículo 1, que diz: "Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão." Antes do amor perfeito ser manifesto, que é o próprio Cristo conosco aqui na terra, nós não tínhamos experimentado a verdadeira liberdade. Me refiro à liberdade de amar, de se doar sem esperar nada em troca. Por isso não tínhamos como compreender o poder e a dimensão do perdão, porque ninguém dá do que não tem. Mas uma vez envolvidos pelo amor de Deus Pai manifesto em Jesus Cristo, em graça e misericórdia para conosco, e na comunhão permanente com o seu Espírito Santo, somos detentores da capacidade de perdoar e assim de amar de forma incondicional, pois já temos a fonte de amor de que necessitamos, o próprio amor de Deus por nós. O perdão não é apenas um dever, uma resposta nossa a Deus, mas é também o nosso direito de escolhermos permanecer livres na liberdade conquistada por Cristo por nós. O seu direito de perdoar é, portanto, uma escolha sua. João capítulo 14, versículo 27 diz: "Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou." Quem recebe essa paz de Cristo não a troca por nada. Essa pessoa vê no perdão um direito seu de permanecer nessa paz e não um peso que deve cumprir por medo de ser punido. Jesus nos libertou do medo, da condenação, do pecado, das trevas, mas também nos deu a liberdade de sermos quem somos nele, a nossa verdadeira identidade, como filhos de Deus, como expressão de Cristo nessa terra, onde nosso maior dever é amar como Deus nos ama, e nosso maior direito é de decidir permanecer livres para amar. E isso só é possível aplicando a outra face do perdão em nossas vidas. Por isso eu enfatizo: você tem o direito de perdoar, e isso te mantém uma pessoa livre. É como se fôssemos um poço, de onde águas vivas brotam do nosso interior. E ali está a nossa identidade, a nossa essência, a nossa realização, o nosso propósito, o nosso sentido de viver e existir. Quando vamos acumulando mágoas, ressentimentos, ofensas, vamos entulhando esse poço com pedras, de tamanhos diferentes, com nomes diferentes, mas todas elas vão impedindo que a água seja acessada. Muitas pessoas têm vivido num descontentamento com a vida, ausência de sentido, de valor, de significado. Têm tudo e sentem-se miseráveis, confusas, amargas. Elas precisam da água pura, mas elas mesmas colocaram e mantiveram as pedras de entulho dentro delas, e assim perdem o contato essencial com sua identidade original, barram o fluir dos seus talentos, dons e capacidade criativa,
perdem a paz e assim muitos perdem a própria vida. Compreender que o perdão é também seu direito diz respeito a você decidir não abrir mão da paz e da liberdade que tem em Cristo, devido a qualquer ofensa que sofreu. Mas também diz respeito a você dar um basta nessa vida amarga, descontente e vitimada, removendo a dívida de cada pessoa que deve algo e que entulham o seu interior, fazendo-se assim pessoas livres. Desentulhar nosso coração fala de fluirmos em nossos dons, talentos e criatividade, de sermos felizes, gratos e contentes, de conhecermos nossa essência, nossa identidade, quem somos de fato, de poder amar alguém, mesmo que ela não corresponda, de ter paz conosco, com Deus e com o próximo. Um dia desses eu estava numa reunião e uma pessoa específica passou por mim e não me deu a mínima atenção, ignorou-me totalmente, como se eu não existisse. E eu me senti ofendido com aquilo. Parece até algo bobo, mas o sentimento de rejeição é um dos que mais machucam o ser humano. E por mais que já tivesse uma certa experiência em lidar com situações desse tipo, contornando esses obstáculos, eu percebi que toda vez que me encontrava com aquela pessoa, uma dor surgia no meu interior, seguida de uma reação de indiferença para com ela, não desejando nem mesmo olhar para aquela pessoa que me ofendeu. Então percebi que, na verdade, eu não a havia perdoado. Ela ainda tinha uma dívida comigo. Ela me devia aceitação, respeito, consideração. E como eu estava num momento de oração, comecei a expor isso com liberdade ao Senhor. Quando Ele me trouxe à memória algo que eu já havia ouvido, mas que nunca tinha aplicado na minha vida, disse-me Ele: exerça o teu direito de perdoar. Aquilo foi revelador para mim. E ali mesmo comecei um processo, onde expus ao Senhor a minha dor da ofensa, que era real, e eu não a estava ignorando, mas estava assim dizendo ao Senhor e a mim mesmo que eu não queria ter que carregar aquela pessoa comigo como um peso, com uma dívida não paga, um ressentimento, pois eu valorizo e tenho muito mais prazer na liberdade que Jesus me deu do que na vingança. Então disse ao Senhor que eu naquele momento exercia o meu poder de decidir aliado ao meu direito de perdoar, para que pudesse permanecer em liberdade, apagando assim a dívida daquela pessoa comigo. Afinal, eu tenho o direito de fazer isso. Uma vez que terminei essa oração, percebi que eu não apenas entendi o que se passou, mas que também eu me sentia livre para poder olhar para aquela pessoa novamente, cumprimentá-la e abraçá-la sem esperar que ela me retribuísse. E isso foi libertador. Você tem o direito de perdoar, e isso te mantém uma pessoa livre. Minha intenção em gravar essa mensagem foi essa experiência reveladora e gratificante que tive em exercer o meu direito de perdoar. E espero que essa poderosa verdade o inspire e ajude a decidir desentulhar seu coração e te tornar uma pessoa livre e vivendo a vida que Jesus conquistou para você. Fique na paz e Deus te abençoe.